uma abordagem de instalação e configuração automatizada da rede blockchain da plataforma Ethereum, através da utilização de Shell Script. Essa ferramenta vai criar uma rede funcional pronta para aplicações externas com suporte aos contratos inteligentes, composto por três tipos de nós. O nó de boot, que cria e define um link de conexão central ao qual os demais nós irão se conectar. Um nó de aplicação, criado para externar a API, que as aplicações irão enviar e receber as informações das transações que serão inseridas na blockchain. E um nó minerador, responsável pela mineração de novos blocos na rede. Os arquivos e os componentes dessa ferramenta que são esses aqui apresentados, onde a gente tem o arquivo genesis.json, que é o responsável pelas configurações da cadeia de blocos e a criação do bloco inicial da rede, o boot.sh, que esse é o responsável por iniciar o nó de boot, e o start.sh, responsável por iniciar os nós de aplicação e nós mineradores. Primeiramente, temos aqui o arquivo genesis.json. Este arquivo ele já vem pré-configurado para criar uma rede com duas contas pré-financiadas, para que elas já sejam capazes de realizar transações sem a necessidade de reunir primeiramente fundos. Dentro desse arquivo, as configurações mais importantes que a gente tem que notar antes de iniciar a rede seria o SHA ID, ou seja, a identificação da rede, que deve ser igual tanto aqui no arquivo Genesis quanto nos parâmetros do boot.sh e start.sh. Temos também aqui o gas limite. Esse valor vai limitar o total de gás gasto para cada uma das transações. Logo, se for muito pequeno, ele pode dar erro na hora de você realizar alguma transação, indicando que você não que a transação exige um tanto de gás superior a esse definido aqui na rede. Temos também a dificuldade. Esta, se for muito alta, pode acarretar na demora da execução das transações. E temos o alloc, onde a gente está definido quais são as duas carteiras que serão pré-financiadas ao iniciar a nossa blockchain. Seguindo, nós temos aqui também o arquivo boot.sh, este que é responsável por criar aquele nó de boot. No começo do arquivo, a gente tem alguns parâmetros pré-definidos. Aquele que realmente deve ser observado antes de iniciar a rede seria o bootnode IP. O bootnode IP deve ter o valor igual ao IP da máquina que vai hospedar o nó de boot. A correta configuração desse valor é que vai permitir que os próximos nós consigam se conectar a este primeiro nó de boot. Os demais parâmetros também podem ser alterados caso haja necessidade. Só deve-se notar que nos outros arquivos que utilizam este mesmo parâmetro, ele também deverá ser alterado, como por exemplo o Network ID. Este aqui é o mesmo código de ID que a gente tem no arquivo genesis.json e temos ele também no outro arquivo start.sh. Então, se for alterado em um, deve se alterar também nos outros dois arquivos. Para executar então o boot.sh, precisamos apenas abrir um terminal e executar o script com /boot.sh. Ao executarmos ele dessa forma, ele vai pegar todas as configurações padrões e vai executar o nó utilizando esses parâmetros. Caso a gente queira alterar algum parâmetro não no arquivo e sim durante a execução dele, podemos utilizar algumas flags que já estão pré-definidas nos arquivos dos scripts, que podem ser conferidas nos próprios scripts ou na página do GitHub. Neste arquivo podemos verificar que o parâmetro version seria a letra V, o operation type seria o O, boot node IP o B e assim por diante. Então, para a gente alterar o IP, por exemplo, durante a execução do arquivo, a gente só teria que colocar depois do ./bootsh a flag correspondente, que no caso seria o B, e o IP que a gente quer que seja alterado do arquivo padrão. Por exemplo, 192.168.1.115. Agora é só a gente apertar Enter e esperar a execução do arquivo. Agora a gente pode verificar que depois da execução do script, uma rede foi iniciada e nessa linha a gente pode ver o link de conexão que foi criado para os outros nós, que seria esse node. Esse link aqui que vai ser o responsável por fazer com que todos os outros nós consigam se ligar a esse nó principal.
Agora vamos aqui analisar o que o script realizou de ações. Como a gente disse anteriormente, aqui são definidos alguns parâmetros e as flags que podem ser utilizados para alterar esses parâmetros durante a execução do script. E um desses parâmetros que é importante a gente ressaltar é esse unzip. Ele é definido por padrão utilizando o tar para fazer a descompressão de arquivos. Só que, posteriormente dessa definição, ele verifica qual que é o sistema operacional em que a gente está rodando o script. Se for o Linux ou o Mac, ele vai continuar com o zip sendo o tar, só que a extensão do arquivo que a gente vai baixar, contendo as ferramentas da Ethereum, vai ser tar.gz. Caso ele identifique que o sistema operacional é o Windows, ele vai mudar a extensão do arquivo para o zip e vai configurar como o parâmetro de descompressão de arquivos o unzip. Depois ele vai formar a URL, da qual vai estar hospedado essa versão dessas ferramentas que a gente precisa para criar a rede Ethereum. Vai verificar se o arquivo já foi baixado anteriormente. Caso não foi baixado, através do seu URL, ele vai baixar, fazer o download desse arquivo. Depois ele vai verificar se o arquivo já foi descomprimido. Caso contrário, fazer a descompressão do arquivo. Com os arquivos já descomprimidos, ele vai criar essa parte aqui, ele vai criar essa pasta, o get all tool. Dentro dessa pasta, temos o executável do get, e ele que vai ser utilizado para iniciar a nossa rede. Primeiro, ele vai iniciar o arquivo inicial, o bloco inicial, né, o arquivo Genesis, através do arquivo genesis.json, e posteriormente, nesse arquivo, ele inicia o bootnode, com as configurações pré-estabelecidas. Agora que a gente tem o bootnode pronto, a gente pode agora iniciar os nós de aplicação e os nós mineradores. Agora, para iniciar um outro nó, um nó de aplicação, a gente vai executar o arquivo start.sh. Podemos ver que ele também tem o mesmo formato do anterior, onde os parâmetros são definidos no começo do arquivo e eles podem ser mudados, caso necessário, dentro do arquivo start.sh ou através também dos parâmetros durante a execução. Para iniciar um nó de aplicação, a gente deve executar o arquivo start.sh com a flag p, indicando qual o tipo de nó que a gente quer iniciar. Se a gente quiser um nó de aplicação, o valor dessa flag seria node, e para um nó minerador, mine. Então vamos iniciar um nó de aplicação. A gente pode identificar que o arquivo foi executado por essa linha, onde a gente tem aqui a indicação do que o serviço HTTP da nossa API foi iniciado. A partir de agora, ele vai ficar procurando outros nós para se conectar e a API externa já está aberta. Para executar o nó minerador, a gente vai utilizar o mesmo script, o start.sh, só que agora no parâmetro t, vamos colocar mine, indicando que a gente quer iniciar um nó minerador. Um detalhe importante a se ressaltar é que aqui a gente está executando na mesma máquina. Dessa forma, a gente tem que tomar alguns cuidados com alguns parâmetros para que não haja conflito com o nó de aplicação. Se executar em uma outra máquina, esses parâmetros não precisarão ser alterados. Esses parâmetros serão a porta em que será executado o nó e a pasta onde serão guardados os arquivos referentes a este nó. Para a gente alterar a porta, a gente pode utilizar a flag p, indicar uma porta diferente da anterior. No caso, a porta padrão do arquivo start.sh é a 30301. Então a gente pode colocar outro valor, como 30305. E para mudarmos a pasta padrão dos arquivos deste nó, utilizamos a flag d e colocamos uma outra pasta diferente da padrão. Por padrão, esses scripts criam uma pasta dentro da sua pasta pessoal chamada .ethereum /private o tipo de nó. No caso, bora utilizar a pasta home .ethereum /private minerador. Agora, executando o script, após a execução do script, sabemos que o nó foi iniciado como um nó de mineração através dessa saída. A partir desse momento, ele estará aguardando o envio de novas transações para fazer a mineração de novos blocos. E aqui a gente pode ver que ele começou a fazer a mineração de novos blocos, indicando aqui qual o número de blocos que ele já fez a mineração. Para verificarmos se os nós estão comunicando corretamente um com o outro, podemos utilizar a API que foi externada pelo nó de aplicação. Em uma nova aba do terminal,
Para isso, podemos utilizar os arquivos que foram baixados pelo próprio script. Vamos então entrar na pasta iniciada por get all tools e dentro dessa pasta vamos executar o get seguido do comando attach e a URL da API externada, que por padrão é http localhost e na porta 8545. Dentro da API, a gente pode utilizar o comando at.blockNumber, onde a gente vê que a API da aplicação já está identificando os nós que estão sendo minerados pelo nó minerador. Nesse caso, já estaríamos no bloco número 50, indicando que o nó de aplicação conseguiu corretamente sincronizar com o nó minerador. Por fim, vejamos agora o que o script start.sh executa de diferente do boot.sh. Inicialmente, a gente tem a mesma estrutura do boot.sh, onde temos primeiramente a definição dos parâmetros, seguido da definição das flags para alterar esses parâmetros durante a execução. Temos aqui dois arquivos que vão ser utilizados referentes ao password e a chave privada das contas pré-financiadas, das carteiras pré-financiadas. Igualmente ao anterior, ele verifica qual o sistema operacional, faz algumas mudanças referente ao sistema, monta a URL referente ao arquivo de ferramentas da plataforma Ethereum, verifica se o arquivo já foi baixado, se não, executa o download, depois verifica se foi descomprimido ou não e executa essa descompressão, inicia a cadeia com o bloco inicial através do arquivo genesis.json. E aqui temos um detalhe diferente do anterior. Após a criação do Genesis, verificamos se já foi criadas as carteiras. Caso contrário, faremos a criação dessas carteiras através da chave e do password indicados nos arquivos anteriores e guardamos o endereço dessa carteira. Esse endereço vai ser utilizado no nó minerador posteriormente para que essa carteira seja desbloqueada para transações. Posteriormente, ele verifica se é um nó de aplicação ou um nó de mineração e executa o comando get referente a cada um deles, onde no comando referente ao nó de aplicação, a gente vai ter opções que vai externar a API e no nó de mineração teremos as opções referentes ao início da mineração. Mais detalhes sobre os comandos e os arquivos podem ser visualizados na página do GitHub.